Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos. Agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos também agradecemos imensamente e infinitamente pelo auxílio, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, essa trajetória milenar que nós já temos e a eternidade que nós temos pela frente para trabalharmos a nossa melhoria. E esses companheiros que constantemente estão comigo e com vocês, com cada um de nós, sempre com esta disposição firme e constante em nos auxiliar na nossa trajetória. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que possamos aproveitar da melhor maneira possível este momento que dedicaremos ao estudo e à reflexão do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E aqui estamos chegando neste momento para estudarmos mais um capítulo do livro Indulgência, livro de autoria de Chico Xavier em parceria com o espírito Emmanuel. E o capítulo é o capítulo 4, que tem como título Reencarnação. Reencarnação. O que significa na nossa vida a reencarnação? Como seria a nossa vida, a vida de cada um de nós, se não existisse a reencarnação? Exatamente isto que Emmanuel vem explicar aqui de uma forma resumida, já que nós temos um vastíssimo material que trata sobre o assunto, e Jesus também falou sobre isto quando ele disse naquele diálogo com Nicodemos, o doutor da lei naquela época, que era necessário nascer de novo para alcançarmos o reino de Deus. Era necessário nascer de novo para alcançarmos aquela condição de seres redimidos, de seres realmente iluminados, de seres realmente transformados para o bem e no bem. Então, Emmanuel começa aqui nos dizendo que a reencarnação é a chave que explica toda a nossa vida. Então, ele nos diz da seguinte maneira: sem a chave da reencarnação, a vida inteira reduzir-se-ia a escuro labirinto. Então vejamos o que Emmanuel começa aqui nos dizendo, que se não existisse a reencarnação, não teria nem como explicar a nossa vida e também não teria como explicar a justiça de Deus. Como explicar a justiça divina sem a reencarnação? Sem essas infinitas possibilidades que o Pai nos concede para corrigirmos os erros nossos ao longo da nossa trajetória. Como explicar que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, se não existisse a reencarnação, onde cada um de nós viéssemos aqui uma única vez e tivéssemos que executar a nossa tarefa e tivesse já definido, ao final da nossa trajetória, desta única trajetória aqui na Terra, já tivéssemos definido o nosso destino. Ou iríamos para o céu, se fôssemos bonzinhos, ou iríamos, segundo a ótica da igreja, iríamos para o purgatório, se tivéssemos sido mais ou menos, ou então iríamos para o inferno, se tivéssemos sido ruinzinhos. E indefinidamente, ou seja, pela eternidade, teríamos definido em um único espaço de tempo tão curto, que é uma reencarnação, comparando-se com a eternidade, teríamos definido a nossa eternidade pela frente. Então, Emmanuel nos fala que sem a chave da reencarnação, nada disso se explicaria. A nossa vida seria um escuro labirinto.
E aí ele diz: de existência a existência no mundo, nossa individualidade imperecível sofre o desgaste da imperfeição, assim como o aprendiz de curso a curso na escola perde o fardo da ignorância. Vejamos que maravilha de explicação que Emmanuel nos traz aqui, de uma forma tão simples, com um palavreado tão simples, nesta frase até curta, onde ele nos explica de que forma acontece o nosso burilamento. Ele faz uma comparação de nós aqui na Terra, nos cursos primários da vida, nas nossas escolas oficiais da vida, que à medida que formos perseverando nos cursos de aprendizado, de aperfeiçoamento intelectual, nós vamos perdendo, ou nós iremos perdendo, o fardo da ignorância. Assim é o nosso aperfeiçoamento. À medida que formos nos esforçando constantemente para a nossa melhoria e pela nossa melhoria, nós iremos sofrendo o desgaste ou iremos desgastando pouco a pouco a nossa imperfeição para ir também aparecendo pouco a pouco o nosso aperfeiçoamento. Então ele diz que de existência a existência isto vai acontecendo conosco. E em muitas situações sem que nós nem percebamos, estamos caminhando, melhorando pouco a pouco. Às vezes a gente olha assim e nem consegue enxergar a nossa melhoria. Mas se nós observarmos, e não precisamos fazer muito esforço, se nós observarmos, com certeza hoje nós já somos melhores do que há 5 anos atrás, do que 10 anos atrás, e até mesmo do que ontem. Nós já somos um pouquinho melhores, já somos um pouco mais esclarecidos e também com aquela possibilidade de melhorarmos ainda mais no dia de hoje. E ele diz na sequência: compreendendo semelhante verdade deste caminhar constante, é por isso que Emmanuel nos fala também que é preciso nos esforçarmos para caminharmos, nem que seja 1 milímetro por dia, ficar estacionado jamais, mas nos esforçarmos constantemente para caminharmos. E ele diz: compreendendo semelhante verdade, saibamos valorizar o tempo, que é este belíssimo patrimônio que Deus nos concedeu e que não é nosso, e que precisamos aprender a administrar esse patrimônio chamado tempo no espaço terrestre. Então aqui ele nos fala sobre a necessidade de sabermos valorizar o tempo no espaço em que nós nos encontramos aqui, entre uma encarnação e outra. Desde o momento em que adquirimos um certo conhecimento, uma certa razão, depois que nós nascemos aqui no corpo físico, é preciso aproveitar esse espaço de tempo que temos entre o berço e o túmulo da melhor maneira possível. E ele diz ainda, realizando integral aproveitamento da oportunidade que o Senhor nos concede entre as criaturas, acumulando em nós as riquezas do conhecimento superior e os tesouros da sublimação pelo aprimoramento de nossas qualidades morais. Vejamos o que Emmanuel nos diz aqui, aproveitando de forma integral. Sabemos que é difícil, precisamos nos esforçar muito para aproveitarmos pelo menos 50, 60, 70%, às vezes 20, 30%. Já é necessário um esforço enorme da nossa parte, ainda na condição de imperfeições que ainda carregamos ao longo dessa trajetória onde nós nos encontramos aqui no corpo físico, mas ele nos fala que esta é uma belíssima oportunidade que o Senhor concede a cada uma das suas criaturas e que precisamos buscar constantemente acumular em nós estas riquezas do conhecimento superior ou os tesouros da sublimação pelo aprimoramento de nossas qualidades morais. Não estamos aqui para acumularmos riquezas materiais, mas estas riquezas morais. E seguindo ele diz: lembremo-nos de que nunca iludiremos
a vigilância da lei. Jamais iludiremos a vigilância da lei que está na nossa consciência, e deste tribunal chamado consciência não temos como fugir. Na Terra, a organização judiciária corrige tão somente os erros espetaculares expressos nos crimes ou nos desregramentos que compelem os missionários da ordem a drásticas atitudes, segregando a delinquência na penitenciária ou no hospital, derradeiros limites do desequilíbrio a que se acolhem os trânsfugas sociais. Aqui ele nos fala das nossas leis aqui da terra que corrigem-nos, que nos aplicam penalidades de acordo com os crimes que venhamos cometer. Neste caso aí, ficando inclusive reclusos em penitenciárias ou em hospitais que poderão nos acolher naquela condição de desequilibrados mentais. E aí ele diz que, todavia, é imperioso reconhecer que todas as nossas falhas são registradas. Prestemos atenção nesta frase de Emmanuel, não para nos assustarmos, que ele não está aqui usando estes ensinamentos para assustar ninguém, mas para esclarecer. Todavia, é imperioso reconhecer que todas as nossas falhas são registradas em nós mesmos. Não é registrada, não, as nossas falhas não são registradas, conforme muitos ainda acham e religiões ainda pregam assim, num livrão que está lá no céu, na mão de alguém. Alguém está lá registrando em um livro os nossos erros e acertos e fazendo aquele balanço da nossa vida. Não, de forma alguma. Este livro onde está sendo registrados os nossos erros e acertos é o livro que está contido em nós mesmos, igual ele fala aqui, ó, falhas, as nossas falhas, todas as nossas falhas são registradas em nós mesmos, constrangendo a justiça eterna a providências de reajuste em nosso favor, no Instituto Universal da Reencarnação, que dispõe de infinitos recursos para o trabalho regenerativo. Então aqui ele nos fala e nos lembra que o Instituto da Reencarnação possui infinitos recursos para o trabalho regenerativo. Então nós temos pela frente infinitas oportunidades, mas não podemos também ficarmos de braços cruzados, como muitos companheiros às vezes falam. Ah, não, eu sei que tenho a eternidade pela frente, eu sei que sou imortal e que tenho a eternidade pela frente para a minha melhoria. Então por que ficar fazendo esforço agora? Deixar para depois eu trabalho isso. Não, de forma alguma. Quem nos garante que numa próxima oportunidade teremos o mesmo ambiente propício que nós temos hoje para a nossa melhoria? Quem nos garante que numa próxima oportunidade não voltaremos em um ambiente mais complicado? E aí ele diz na sequência que de mil modos, ilaqueamos no corpo físico a atenção dos juízes humanos nos delitos ocultos, exercitando a perversidade com inteligência, oprimindo os outros com suposta humildade, ferindo o próximo com virtudes fictícias, estragando o equipamento corpóreo sem qualquer consideração para com os empréstimos divinos, e sobretudo explorando os irmãos de luta com manifesto abuso de nossos poderes intelectuais. Então vejamos que ele aqui nos fala que este corpo que nós temos à nossa disposição não é nosso, também é um empréstimo divino, e que em muitas situações, conforme ele fala aqui, nós usamos esse corpo, esse equipamento corpóreo sem qualquer consideração, sem qualquer respeito, sem qualquer noção de boa administração. E aí ele diz na sequência o seguinte, que no entanto, por isso mesmo, também renascemos sob doloroso regime de sanções, dilacerados por nós mesmos nas possibilidades que outrora desfrutávamos e que passam
a sofrer frustrações aflitivas. Então, conforme havíamos falado anteriormente em relação às oportunidades que temos hoje de transformação, em especial em relação a um corpo físico relativamente saudável, de acordo com as condições de cada um corpo relativamente sem problemas físicos, sem deformidades, e ele nos diz aqui que se nós não usamos esse corpo físico corretamente, numa próxima oportunidade poderemos renascer sob doloroso regime de sanções que nós mesmos, a nossa consciência, pedirá. E aí ele diz quais são essas sanções ou quais poderão ser essas sanções. Não para, mais uma vez, não para nos impor medo, não, de forma alguma, para o nosso esclarecimento. Moléstias do corpo e impedimentos do sangue, mutilações e defeitos, inquietações e deformidades, fobias complexas e deficiências inúmeras constituem pontos de corrigenda do nosso passado que hoje nos restauram à frente do futuro. Então vejamos o que ele nos diz aqui, que a quantidade de problemas que poderemos trazer numa próxima existência, não como castigo, porque Deus não castiga, mas nos oferece oportunidade para a corrigenda do nosso passado delituoso, preparando, igual ele fala aqui, um futuro melhor, restaurando-nos para um futuro melhor. E é por isso que constantemente nós falamos e lembramos que o melhor momento para prepararmos o nosso futuro de paz e de felicidade, chama-se presente. E o apóstolo Paulo ele nos diz em uma carta aos Filipenses que o homem velho tem que trabalhar constantemente a sua restauração pouco a pouco, até se transformar em um homem novo, restaurado e transformado pelo Evangelho e no Evangelho do Cristo. Não matar em nós ou querermos matar em nós o homem velho, aquele ser velho. Não, de forma alguma. Este homem velho, no sentido genérico, é a nossa melhor construção. Então temos que ir restaurando esta criatura velha até nascer uma criatura nova, burilada, transformada. E por último ele diz: cultivemos deste modo o coração. Cultivemos desse modo o coração nobre no vaso da consciência reta, para que a planta de nossa vida se levante para o hálito de Deus, porquanto basta a boa vontade na sementeira do amor que o Mestre nos largou para que a multidão de nossos débitos seja coberta e esquecida pela divina misericórdia, possibilitando o soerguimento de nosso espírito, até agora arrojado ao lodo de velhos compromissos que assombra na subida vitoriosa para a luz imortal. Então vejamos que ele nos lembra aqui que nos basta boa vontade. Se realmente tivermos boa vontade e colocarmos mãos à obra, nós realizaremos em nós essa transformação e também realizaremos nós mesmos, conforme ele nos diz aqui, essa subida vitoriosa para a luz imortal. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, que possamos refletir sobre o verdadeiro sentido da vida, que não estamos aqui em uma nova existência no corpo físico para sofrermos. Não, de forma alguma. Estamos aqui em processo de educação, em processo de corrigenda, que é a palavra que ele utiliza aqui, corrigindo os nossos delitos do passado, por maiores ou menores que eles sejam, não passa nenhum desses delitos passam despercebidos pela lei de Deus, porque isso está registrado, conforme ele nos diz, não em um livro, mas está registrado em nós mesmos, na nossa consciência, e já que a lei de Deus é a nossa própria consciência, a nossa consciência não deixará nada sem que seja corrigido. Porque é impossível, conforme os espíritos amigos nos dizem simbolicamente, é impossível alçarmos voos mais altos como um balão
como um balão, quando você enche ele, solta ele sobe, aí conduzido pelo vento. É impossível nós alçarmos voo mais alto ou voos mais altos com uma pedra amarrada em nosso pé. Tente soltar um balão, por mais inflado que ele esteja, tente soltar um balão com uma cordinha amarrada nele e nesta cordinha amarrada um peso, ou amarrado um peso, uma pedra, por exemplo. Este balão não irá alçar voo. Da mesma forma somos nós. Se não corrigirmos em nós esses defeitos, substituindo por melhorias, por perfeição, por virtudes, são essas pedras, no caso, os defeitos são essas pedras que nós ainda teimamos carregar amarradas em nós. Com esses defeitos, não conseguiremos alçar voos. É preciso eliminar esta bagagem de defeito, essa bagagem que tanto nos prejudica na nossa caminhada. Reflitamos, meus irmãos, sobre isto e que possamos, com o auxílio, o amparo dos Espíritos amigos, a pedido de Jesus, realizarmos em nós a transformação que tanto precisamos, a transformação tão urgente e necessária para todos nós. Paz aos nossos corações. Muito obrigado a todos esses companheiros e companheiras que nos acompanharam neste momento, nestas reflexões. Um abraço fraterno e de gratidão a todos. E se este material lhe auxiliou para o seu processo de reflexão, e se você achar que vale a pena e que pode auxiliar algum outro companheiro de jornada, faça a caridade de passar adiante, que possamos agir conforme Jesus nos fala na parábola dos talentos, não deixarmos isto conosco enterrado, mas passarmos adiante para outras pessoas também terem acesso a este material e também refletirem acerca do verdadeiro sentido da vida. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, com certeza melhor será. Paz aos nossos corações e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.